Eu fico muito contente toda vez que eu posso participar dos cultos de quarta-feira. Eu admito que eu tenho poucas chances de participar por causa do meu horário de trabalho, mas ainda assim, como é bom, né? Como é bom estar com os irmãos, como é bom esse tempo de oração. Queridos, fui convidado aqui para falar com vocês sobre o orgulho. Então convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, faremos uma leitura bem breve, 2 versículos, versículos 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. Pois quem me julga é o Senhor. Oremos. Deus amado, aqui está a sua palavra. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, a fim de que sejamos ministrados por Ti. A Tua palavra fala e a Tua palavra basta. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o que é o orgulho? Sabemos que algumas pessoas já fizeram essa proposta de listar os pecados. Não é à toa que temos lidado, nos últimos cultos de quarta-feira, com os 7 pecados capitais. O primeiro que fez uma lista sobre esses 7 pecados foi um teólogo do século VI chamado Gregório Magno. É interessante que, para o Gregório, o pecado do orgulho ele tinha uma posição diferente em relação aos outros pecados. Na verdade, para ele, o pecado do orgulho era o primeiro de todos. O pecado do orgulho foi o primeiro pecado cometido e ele era a raiz e a origem de todos os outros pecados. Não é à toa que na sua lista, eles não são chamados de 7 pecados capitais, mas para ele são os 7 pecados do orgulho. Agora, o que é esse pecado do orgulho? O orgulho, ele não passa de uma tendência idólatra do egocentrismo. O que significa? Significa que nós ficamos tão presos em nós mesmos, tão presos em olhar para quem eu sou e para minha grandiosidade, que eu faço de mim mesmo um ídolo. Me coloco numa posição mais elevada do que eu realmente deveria ter. Isso pode acontecer de duas formas. A primeira é, de fato, eu me expandindo, eu crescendo, eu me inflando. E a segunda é diminuindo os outros. Nós estamos agora em um momento que o Brasil gosta muito. Todo mundo gosta, até eu que não sou muito chegado no futebol, estou acompanhando os jogos da Copa. E é interessante que eu acho que a Copa do Mundo ela tem algumas ilustrações, alguns exemplos que ajudam a gente a entender um pouquinho essa questão do orgulho. Por exemplo, às vezes a gente vê alguns jogadores que vão lá e até marcam um gol. Só que quando eles marcam aquele gol, na verdade foi uma jogada que estava muito fácil, talvez nem precisasse da participação daquele jogador. Ou ele foi lá e só deu um último chute e pronto, e goleou. Só que ele se infla todo, vai lá comemorar, começa a pedir para as pessoas fazerem barulho, para celebrar a vitória dele, o gol dele. E não leva muito em consideração tudo o que aconteceu em torno dele para que aquela jogada acontecesse. Esse é um tipo de orgulho que acontece quando a gente se deixa inflar demais. Quando a gente se acha muito mais importante do que realmente somos. Por outro lado, eu acho que também, recentemente, aconteceu o contrário na Copa. Na Copa do Mundo, a gente viu no jogo do Brasil
Algo que me deixou muito chateado, e aposto que deixou todos vocês chateados também, que foi o caso do menino, jogador novo da seleção brasileira, o Endrick. Todo mundo acompanhou, né? Ele era uma promessa. Ele é uma promessa. Todo mundo está olhando para ele como alguém que de fato tem o potencial de levar o Brasil muito para frente. Um rapaz talentoso. Só que no jogo que nós vimos do Brasil, o Ancelotti e os outros veteranos pareciam que estavam com o nariz meio empinado no que diz respeito a ele. E a gente estava naquele jogo que tinha empatado, estava 1-1, e todo o Brasil estava pensando, é só colocar o Endrick ali nos últimos 15 minutos do jogo que ele vai lá e faz gol e a gente ganha. Só que não foi isso que aconteceu. Parece que por causa do orgulho dos veteranos, dos sabichões, eles decidiram diminuir aquele rapaz e não deram a oportunidade devida. Estão me acompanhando até aqui? Muito bem. Então, quando a gente entende que o orgulho é algo que diminui o próximo ou que me faz crescer demais, aí sim a gente começa a pensar, mas calma lá, como é que eu vou montar, como é que eu vou pensar em uma imagem adequada sobre mim mesmo, a fim de que eu consiga lidar com esse orgulho? E o texto bíblico que a gente leu nos ajuda a caminhar nesse sentido. Primeiro, nós percebemos que algo muito importante e perigoso é essa questão de nos basearmos demais com a opinião dos outros. Quando nós nos baseamos demais no que os outros têm a dizer a nós, nós estamos correndo um grande perigo. Nos dias de hoje, por exemplo, talvez essa seja uma tendência um pouco mais forte por causa das mídias sociais. E isso não é algo que afeta única e exclusivamente aos jovens, mas já afeta a todos nós, independente da idade. Todos nós percebemos que as pessoas elas estão desesperadas por atenção. Nas mídias sociais, nós vemos que as pessoas procuram a aprovação de estranhos. Eu não consigo celebrar uma própria vitória, ou não consigo fazer nada no meu próprio dia sem que eu procure no outro a legitimidade. E como que eu faço isso? Procurando likes, ou curtidas, procurando comentários, buscando seguidores, e assim por diante. Isso é só um reflexo de uma tendência que nós, como seres humanos, já temos, porque ela é mais antiga do que a roda. Esse negócio de procurar o ponto de referência para o meu orgulho nas outras pessoas é algo que acontece desde a antiguidade. É por isso que é interessante quando a gente vê o que o apóstolo Paulo fala no versículo 3. Olha o que ele diz. No entanto, pouco me importa se eu sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. O apóstolo Paulo começa falando isso. Qual que é o problema de eu me basear no que os outros têm a dizer sobre mim mesmo para encontrar a legitimidade do meu orgulho? O problema, meus queridos, é que a opinião do outro muda. O problema é que a opinião do outro é absolutamente subjetiva. Veja bem, eu usei o exemplo da internet. Na internet as coisas estão mudando todo o tempo. Tem uma pessoa que se torna popular por um tempo, por um período, e depois ela é simplesmente esquecida. Algum tempo atrás, por exemplo, alguns anos, todo mundo, inclusive fazia parte do linguajar, na hora de celebrar alguma coisa, dizia algo como Bora Bill. Vocês lembram do Bora Bill? Eu acho que tem gente que já está esquecendo, porque passou. Hoje em dia, eu tenho os meninos adolescentes, eles têm um linguajar que para mim é meio esquisito. Eles falam coisas esquisitas como, não, eu estou farmando aura. Não, porque esse aqui é a minha aura, é meu ego. Coisas parecidas, gente, não faz o menor sentido. E ano que vem vai ter outro linguajar. Porque agora já está ultrapassado, eles falavam, porque eu sou sigma,
Gente, as coisas mudam pra caramba. Se eu baseio o meu senso de valor na opinião das outras pessoas, eu estou perdido. Porque hoje eu posso ser alguém que é admirado, hoje eu posso ser alguém que é referência para os outros, e amanhã eu simplesmente posso desaparecer. Hoje alguém gosta de mim, mas amanhã a minha opinião já é polêmica demais para ela. E o que eu faço com isso? Porque se eu fico me baseando ao tempo todo com o que os outros estão falando, eu estou perdido, eu estou à deriva. Ou eu vou cair no erro de querer agradar os outros todos os tempos, ou eu vou ficar recluso. E o interessante é que Jesus, ele mostra uma forma muito interessante de lidar com isso. Existe uma história que está lá em João capítulo 6. Jesus tinha acabado de fazer um baita milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É um milagre que foi tão interessante, tão importante, que todos os evangelistas registram, e por causa disso, um monte de gente começa a seguir ele. Ele ganha vários e vários seguidores, porque ele era o homem que fez o milagre da multiplicação. Ele está aqui para alimentar a gente. E ele traz um discurso super difícil. Depois, com toda aquela multidão de seguidores, ele diz o seguinte, agora eu quero que vocês pensem em outro tipo de alimento. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, de forma alguma herdará a vida eterna. Imagina que escândalo você fala isso para uma multidão de seguidores novos que tinham acabado de chegar. E sabe o que aconteceu? Vários desses seguidores simplesmente voltaram atrás e pararam de seguir a Jesus. Ainda bem, meus irmãos, que o ponto de referência para a legitimidade de Jesus não era a opinião dos outros, porque senão o ministério dele tinha acabado lá. Mas nós sabemos que não foi assim. Então nós precisamos tomar muito cuidado com duas coisas. Primeiro, precisamos tomar cuidado com os elogios. Se nós deixamos nos levar dentro da opinião dos outros pelos elogios, o meu orgulho ele vai ficando gigantesco e eu começo a me tornar alguém soberbo. Lembra do que eu estava falando, de ficar olhando de cima para baixo para o outro? De se encontrar uma posição elevadíssima? Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado com o desprezo do outro. A gente vai encontrar pessoas que não gostam de nós em todo lugar. E se eu me deixo levar pelo desprezo do outro, eu posso ficar em outro erro do orgulho, que é o que a gente chama de autocomiseração. O que é isso? O coitadismo. É de eu ficar olhando para mim mesmo e o meu orgulho é de dizer, olha para mim, coitado de mim. Me percebam, olha como eu estou sofrendo, olha a minha situação de dificuldade. Por outro lado, meus queridos, ainda que seja perigoso eu me deixar levar pela opinião dos outros, existe um outro lado da moeda. Se eu não posso me deixar levar pela opinião dos outros, da mesma forma, eu também não posso me deixar levar pela minha própria opinião. Se existe uma crise do ego, do orgulho, de me basear no que os outros têm a dizer sobre mim mesmo, essa mesma crise é encontrada quando eu olho para mim mesmo como ponto de referência. Quando eu enxergo em mim mesmo o legitimador, aquele que dá o aval, que dá o carinho para dizer, você está indo muito bem, você está fazendo tudo certo, você é muito jóia. E isso entra, assim, em contato, eu acho, com a nossa cultura de uma forma muito forte. Por quê? Talvez vocês já tenham reparado que em todos os lugares que nós vamos, que nós percorremos, que nós conhecemos, existe um discurso meio uniforme de dizer para as pessoas o seguinte, você tem que seguir o seu coração. Você precisa acreditar em si mesmo, independente da circunstância.
Você precisa seguir os seus sonhos, independente do que as outras pessoas estão falando sobre você. E, de novo, isso traz para nós um grande problema, uma grande prisão. E que perigo que é ficar preso em mim mesmo. Que perigo que é eu não conseguir sair do meu eu. Isso é horrível. O problema é que a gente não vê isso só no mundo, meus irmãos. A gente vê também dentro das igrejas. A gente vê isso também dentro das nossas literaturas evangélicas. E o problema de olhar para mim mesmo como ponto de referência é exatamente o mesmo problema de olhar para os outros. Qual? Eu também mudo. Eu também sou subjetivo. O outro pode gostar de mim um dia e não gostar do outro, da mesma forma eu. Um dia eu posso estar super feliz comigo mesmo porque eu consegui cumprir todas as minhas metas, porque eu me olhei no espelho e me achei bonito, por isso e por aquilo, mas no outro dia eu posso simplesmente me detestar. Se for assim, eu estou caindo no mesmo problema. Existe um autor chamado Timothy Keller. Ele escreveu um livro interessante, alguns de vocês talvez já tenham lido, que chama Ego Transformado. Uma das coisas que ele fala no livro que eu achei interessante, que pode ajudar a gente a pensar um pouco sobre o orgulho, é que nós vivemos em uma cultura que está muito disposta e muito preparada para ajudar as pessoas a pararem de ter uma autoestima baixa, mas que não tem a menor ideia do que fazer com o contrário, com pessoas que têm uma autoestima gigantesca. Até pouco tempo atrás, você olhar para uma pessoa que era muito cheia de si, para uma pessoa que se achava o máximo do máximo, era visto como um problema. Era visto como uma falta de humildade. Hoje em dia, isso é visto como virtude. Se eu sou cheio de mim mesmo, se eu me acho um cara espetacular, se eu me acho incrível, se eu não dou o braço a torcer para ninguém, nem nada parecido, você é uma pessoa decidida, você é uma pessoa que sabe o que quer da vida. Isso aí que é um exemplo. Olha só o fulano de tal, não voltou para trás, hein? Ele é desse jeito e acabou. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, vamos olhar de novo. Mais uma vez o versículo 3, e a gente vai também um pouquinho para o versículo 4. Ele diz, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. Então, o apóstolo Paulo está traçando um caminho bem claro para a gente até agora, não é? Primeiro ele falou, eu não me deixo levar por tribunais humanos, eu não me deixo levar pela opinião das outras pessoas, e da mesma forma eu não estou em posição de me deixar levar pela minha própria opinião. Eu não sou o cara que vai julgar minha própria vida. Sinto lhe dizer, não sou o dono do meu próprio umbigo. Pois bem, agora a questão que fica é, olhando para o meu orgulho, para o meu senso de identidade, eu não consigo olhar nem para o outro, nem para mim mesmo como ponto de referência. Para quem que eu vou olhar? O outro é subjetivo. Eu sou subjetivo. Está todo mundo mudando o tempo todo de opinião. Quem que sobrou? Jesus. Então, o ponto de referência para o meu eu, o ponto para que eu consiga me desenvolver como um ser humano, com o orgulho no seu devido lugar, é eu entregar essa coroa que eu coloco na minha própria cabeça a Jesus. O apóstolo Paulo ele usa uma linguagem muito jurídica nessa passagem. Ele fica falando sobre se justificar, nem eu me justifico, nem a tribunais humanos ou coisas parecidas. E de fato, o convite que a gente tem é de nos submetermos ao tribunal de Cristo. Vocês lembram, por exemplo, em outros momentos da Bíblia,
Quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que a paz de Cristo seja o juiz de seus corações, ou dependendo da versão, o árbitro de seus corações. A gente vê na Escritura, em todos os momentos, esse convite para parar de olhar para si mesmo como esse ponto de referência. E nisso está a essência, e nisso que se comunica o Evangelho. O Evangelho é abrir mão do meu próprio orgulho. Em que sentido? Eu não consigo participar dessa vida com Jesus se eu quero mandar na minha própria vida. Se eu quero definir os meus valores, os meus padrões. É só quando eu saio desse trono e não me permito mais me sentir em posição de superioridade aos outros, inclusive de Deus, que eu venho de encontro com Jesus. De dizer, eu me submeto, que a sua vontade seja feita. E o que Jesus faz? Qual que é a construção do eu? A construção do ego, talvez, que Jesus ele traz para cada um de nós. Jesus, ao mesmo tempo, ele não nos permite inflar o nosso ego, ele não nos permite ficarmos grandões, e ele também, ao mesmo tempo, não remove de nós o nosso senso de dignidade. Isso resulta na nossa tensão, a tensão que nós temos na vida cristã. Qual que é? A primeira é de saber que eu sou um pecador, de saber que eu sou miserável, de saber que realmente eu não presto para nada. Mas, por outro lado, de saber também que esse Jesus ele me convidou para fazer parte da família de Deus, que eu sou imagem e semelhança de Deus, que eu sou digno como ser humano e que, crendo nele, eu sou chamado para ser filho. Então, aí está. É nisso que reside a solução para o orgulho. Eu quero concluir, queridos, com uma história, um livro infantil que eu lembro que eu tinha em casa quando era criança. Não sei como foi parar lá em casa, mas é a história de um personagem engraçado chamado Marcinelo. Talvez alguns já tenham escutado a história. Marcinelo é um boneco de madeira e ele faz parte de um mundinho, de uma cidade, de uma vila cheia de outros bonecos de madeira, e eles têm uma tendência muito engraçada. Eles gostam de ficar colocando adesivos uns nos outros. Então, quando alguém acha legal, interessante, bonito aquele outro boneco, ele vai lá, pega uma estrelinha, um adesivo de estrelinha, e coloca no boneco. Agora, quando o outro boneco ele é feio, quando o outro boneco ele faz algo de ruim, quando o boneco ele é meio esquisito, eles vão lá e colocam uma bolinha nele. Por um lado, os bonecos eles tinham esse senso de orgulho elevado, de ficar se achando os incríveis porque tinham mais estrelas do que os outros, de se sentir superior porque estavam cheios de adesivos de estrela, e também tinha outro senso do orgulho de ficar diminuindo o outro, reduzindo o tamanho dele, a importância dele, ao colocar um adesivo de bolinha. Só que no final da história, acontece uma coisa muito legal. No finalzinho da história, o Marcinelo ele vai se encontrar com o seu artesão, com o seu criador, que no livro é chamado do carpinteiro. Então ele vai ali na loja do artesão, para conversar com ele, e o artesão ele comenta sobre as bolinhas que esse Marcinelo tinha, que ele era todo triste porque era cheio de bolinhas, era desprezado pelos outros. E ele diz, mas olha, você não tem que se preocupar com isso. Você não tem que se importar com o que os outros eles estão dizendo sobre você, com a visão que as outras pessoas têm sobre você. A única coisa que importa para mim, Marcinelo,
e que deve importar para você é o jeito que eu te olho. E sabe como que eu te vejo? Eu te vejo como alguém muito especial. E daí no finalzinho eu pedi para o pessoal colocar uma imagem. Depois que ele tem essa conversa tão legal com o carpinteiro, esse aqui é o Marcinelo, cheio de bolinhas, as bolinhas dele começam a cair no chão. As bolinhas, os adesivos não grudam mais no Marcinelo porque não importa o que os outros têm a dizer sobre ele. Sejam estrelas, sejam bolinhas, nada disso importa. O que importa é que o criador do Marcinelo olhou para ele e disse: você é especial para mim. E é assim que deve ser conosco. Amém?